Olá! Segundo episódio gravado do Papo Elas. Olha que delícia, um prazer enorme estar aqui com vocês. Camila Favato aqui, sou coach de alta performance e o Papo Elas surgiu na junção de 3 pessoas. Nós fazíamos parte de um grupo, parte de um grupo de outros coaches, de outros empresários, e aí criou-se uma conexão muito gostosa e a gente começou a falar sobre assuntos que acrescentavam muito nas nossas rotinas, na nossa vida, no nosso trabalho, e aí a gente começou a discutir como potencializar os nossos resultados através das nossas experiências. E a gente começou a perceber o quanto isso estava agregando valor para a gente. A gente falou, poxa, vamos colocar isso também para rodar para outras pessoas terem acesso a isso, né? Enfim, durante todo esse processo, vocês vão ouvir um pouco mais de cada história daqui e eu espero que vocês gostem. O tema de hoje é falar um pouquinho sobre TDAH. Lembrando, nós somos coaches, não somos formados em psicologia. Nosso objetivo em nenhum momento é ultrapassar limite, tá? A gente está trazendo essa informação pelo mês de janeiro, que é o mês de janeiro branco, que fala sobre saúde mental e, principalmente, falando sobre saúde mental, o quanto, nesse momento pandêmico, aumentaram os diagnósticos de TDAH, principalmente na vida adulta, né? Então, nada melhor do que a gente discutir um pouquinho sobre esse tema para entender o que é, então, TDAH. Não é isso, meninas? Muito bem! Jana Favani falando diretamente do estado de São Paulo. Aos poucos também vocês vão descobrindo quem nós somos, onde estamos, né? Um pouquinho da nossa história. Isso daí vai ser ao longo dos episódios. Coach comportamental, e estou aqui para somar também. E vamos ao nosso Papo Elas. Bom dia, bom dia! Eu me chamo Dulcila Torres, estou na Bahia. Engraçado isso, a gente se unir em prol de objetivos tão marcantes e tão especiais, né? E trazer questões importantes da nossa sociedade e da nossa vida, né? Da vida do que está acontecendo agora. Eu estou coach, trabalho com mulheres e com empresas, né? Com ambiente corporativo, com essas maravilhosas que eu encontrei na minha jornada, na minha caminhada. E o papo de hoje é um papo leve, porém sério, como todos os papos elas, que serão leves, porém sérios e cheios de conteúdo. Bora? Bora! Bora! Eu só não falei de onde sou, né? Sou de Minas. Então, temos uma mineira, uma baiana e uma paulista. Paulista. Que loucura isso aqui, hein? Isso é Papo Elas, gente. Conteúdo de verdade de diversos estados do Brasil. Isso. Exatamente. Conteúdo. E o bom é ver a possibilidade, ver que é possível que os encontros aconteçam, né? Somos de estados diferentes, temos culturas diferentes, temos comidas diferentes, não é, Camila? Minas é a melhor do Brasil, mas está tudo bem. Eu não vou interferir, eu estou aqui no meio. É isso, mas o que importa é que as coincidências acontecem. Na verdade, coincidência é uma palavra bem peculiar, né? Não vamos falar de coincidência, vamos falar de tinha que acontecer. Então, exatamente. Então, trazer hoje esse problema, que é o TDAH, e nós vamos falar porque um monte de nós, né, teve o diagnóstico e por ela ter, ela tem propriedade. Então, corroborando com o que Camila falou, nós somos coaches. A gente não fala terapeuticamente. A gente fala como é que a gente pode auxiliar nesse andamento. Isso, exatamente. Vamos lá? Então, assim, o que é TDAH? Quando a Dulcila falou uma de nós, eu tive o diagnóstico de TDAH e muito nova, eu era adolescente, a mãe de uma amiga era psicóloga, e aí ela começou a perceber, porque a gente fazia muito trabalho na casa dela, e aí ela começou a perceber algumas questões e falou assim, vamos bater um papo, né?
e a partir daí foi me encaminhando para outros profissionais, foram feitos vários testes, e que eu refiz, né, depois com 21 ou 22 anos de idade, e tive a reconfirmação desse diagnóstico. Mas, enfim, primeira coisa que é legal a gente falar do TDAH é que também não dá para se apoiar nele como muleta de justificativa e de desculpa para fazer ou não fazer alguma coisa, né? Acho que é o primeiro ponto disso. E é para ser tratado com muita seriedade. Então, quando a gente fala, o que é TDAH, afinal de contas, né? Ou DDA, que muitas pessoas conhecem. TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. DDA é distúrbio de déficit de atenção, tá? O que é isso? Ele é um transtorno neurobiológico. Ele afeta a região frontal do cérebro, córtex frontal. Quem é TDAH tem menor atividade no córtex frontal. E o córtex frontal não é a parte que a gente aprende uma habilidade. A parte que a gente aprende uma habilidade é a parte de trás do cérebro, né? É a parte que você coloca em prática aquilo que você sabe. A área do cérebro responsável pelas funções que vão nos ajudar com organização, com rotina, com os processos. Então, por exemplo, muitas vezes eu sei igual a você, eu sei igual ao Jana, eu sei igual a Lucila, mas para implementar é mais fácil para elas do que para mim, por exemplo, né? Pessoas que têm TDAH, ela tem menor produção de 2 neurotransmissores, que é a dopamina e a noradrenalina, que são justamente responsáveis por manter a gente engajado, motivado, quando a gente está realizando alguma tarefa, algum objetivo. Então, assim, estou falando bem do resumo, né? Um pouquinho dessa entrada assim, no TDAH, tem muita coisa para a gente falar sobre. Quando a gente fala de dopamina, a dopamina te coloca em movimento. A noradrenalina, ela te deixa atento, mais focado, engajado. E esses dois juntos que o TDAH tem de maneira desregulada. O que isso quer dizer? Se existe uma atividade que precisa ser entregue daqui 60 dias, né, ou seja, uma atividade de longo prazo, o TDAH ele não consegue entrar em movimento para fazer de forma imediata. Ele não consegue se engajar em uma série de atividade planejada, coordenada, para entrar em movimento e fazer o que ele precisa fazer. Então, muitas vezes, o que acontece? Ele faz de última hora. Quando a gente faz as coisas de última hora, o que faz? Acaba entregando de qualquer jeito, ou sem qualidade, ou entrega atrasado, né? Então, o que precisa entender isso? Que isso é uma falha neurobiológica. E aí, outras pessoas que estão de fora falam o quê? Ah, você é um irresponsável, fulano não tem jeito, principalmente quando a gente está falando de crianças que ainda não foram diagnosticadas. Ah, ele não faz a tarefa, ele não faz a atividade, mas isso é uma questão neurobiológica, é uma falha neurobiológica, né? Então, o que caracteriza o TDAH? A combinação de 3 tipos de sintomas: desatenção, impulsividade e hiperatividade. Olha que louco isso, né? Vou só falar o seguinte: o TDAH, quando está na infância, só falar um caso meu, assim, quando a criança tem TDAH, na escola ela tem muito problema de relacionamento, ela tem dificuldade de se relacionar com outras crianças, com os pais, com os professores. As crianças, sabe aquelas crianças que falam assim, ah, que menino voado, que menino que vive no mundo da lua, ah, que menino estabanado, ou então que menino ligado no 220, né? Porque não para quieta por muito tempo. Eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade de me relacionar com outras crianças na escola. Na pré-escola, só para ter uma ideia, a minha mãe ela foi chamada porque eu ficava no intervalo sentada sozinha e as outras crianças ficavam brincando. Aí, quando eu me adaptei na pré-escola e quando eu me adaptei e fiz lá meus coleguinhas, eu passei para a primeira série. Na época era chamada de série, né? Hoje é primeiro ano. E aí, novamente, veio a dificuldade de me relacionar com outras crianças. Então, houve uma repetição de comportamento, que no recreio, novamente, eu ficava sozinha, e isso durou praticamente 2 anos. Olha só que coisa, né? E eu só fui diagnosticado na minha adolescência, com 15, 16 anos, não me recordo bem agora. Eu já estava no oitavo para o primeiro ano, na oitava série para o primeiro ano. E é um negócio muito louco, assim, porque a gente se culpa muito por não executar determinadas coisas, né? Mas aí depois eu vou falar como foi resolvido, que muitas coisas hoje são diferentes, né, na minha vida. E trazendo isso hoje, até para a minha realidade, né, que eu tenho uma filha de 3 anos,
E já conhecendo a Camila, o que a gente começa a observar? Isso também é legal, viu, gente? Quando a gente tem referências, a gente também consegue identificar coisas nos nossos filhos, né? O que acontecia num passado recente, na minha geração, da Camila, da Ducila? Os nossos pais não eram por falta de atenção ou por falta, era falta de conhecimento mesmo, né? O TDAH em si não era diagnosticado tão rápido e tão fácil, há muito tempo atrás. Hoje já não tanto, né? Era isso que a Camila falou. Ah, era o preguiçoso, ou falta de atenção, ou antissocial, né? Então, era caracterizado com essas questões. E a criança mal sabia o que estava acontecendo com ela. Então, trazendo para um lado materno também, que a gente tem esse apêndice aqui, eu também observo muito o comportamento da minha filha. E dias atrás, né, a gente está começando a procurar escolinha e tudo mais, e dias atrás a gente começou a realmente ir nas escolinhas. Em uma das escolinhas, a minha filha simplesmente entrou e foi, e se divertiu, e se socializou. Eu falei, opa, algum sinal, né? E numa outra ela não se socializou, ela não quis entrar. Então, às vezes, são comportamentos isolados, tá? Então, não é porque na outra ela não se socializou que você, como mãe, já vai falar assim, ixi, agora, minha filha tem TDAH. Não dá para levar aos extremos, né? Na outra ela se socializou. Ah, então ela é bipolar? Eu estou jogando bem assim, cartas na mesa, porque às vezes as pessoas levam muito aos extremos as informações, né? Então, tomar esse devido cuidado. Então, numa ela não se socializou, ok. Na outra ela se socializou muito bem, né? Então, começar a ter esse olhar atento, a trazer essa realidade para o seu dia a dia, a começar a observar os seus filhos, por menores que eles possam ser, ou já estejam numa idade mais adolescente para adulto. E, assim, a Camila falou que ela foi diagnosticada por profissionais realmente qualificados para isso, né? Então, Isso. procurar profissionais qualificados, procurar pessoas que realmente entendam do assunto. Porque ao longo do Papo Elas de hoje, pode ser que esse episódio até vire 2, viu, gente? Porque o conteúdo é bem grande. É grande. Ao longo do episódio de hoje, vocês vão perceber que quando a Camila realmente teve esse diagnóstico, mudou um monte de coisa, ela começou a desenhar várias estratégias, né? Ela começou a ver solução estratégica em determinadas situações que antes não tinha. E o TDAH realmente não pode ser desculpa, né? Usar ele como desculpa por não falar, eu sou TDAH, então tá tudo certo, né? Depois eu chego lá, falo que eu sou TDAH, isso vai te comprometer no ambiente pedagógico, e no ambiente profissional, e no ambiente pessoal. Então a gente não pode usar isso como desculpa, né? Veja que no passado, como a Camila demorou de ser diagnosticada, né? Na adolescência. Poderia ter sido diagnosticada na infância. E hoje. E na adolescência ainda era algo visto como, não, isso aí é bobeira. Porque, inclusive, a percepção da minha família. Falar, não, isso aí não tem, né? Não é assim, não. Então, e continuei. E a percepção da sua família por falta de conhecimento, exatamente, por falta de orientação, né? E não por desleixo. Olha, não era por falta de amor, olha a importância do conhecimento. Olha, né? A importância do conhecimento, de você estar aberto ao conhecimento. Né? Várias patologias que estão sendo diagnosticadas agora, ou descobertas, né? Digamos assim. Agora, as pessoas falam, mas antigamente não tinha. Claro, porque ninguém buscava, ninguém não tinha exame para isso. Era muito mais fácil você dizer para uma criança que perdia os brinquedos que ela era lerda, ou que não escutava porque ela é muito agitada, ou, perdão, crianças que não ficam quietas porque são, não sei, não conseguem ficar quietas e brigar com a criança. É muito mais fácil você fazer isso do que você realmente buscar um diagnóstico de alguma coisa que esteja acontecendo. Porque se essa criança ela tem comportamentos diferentes de outras crianças, né? E uma criança agitada, dependendo do grau de agitação dessa criança, às vezes ela está enfadada. A gente, adulto, fica enfadado. Imagine criança. Ela se agita por alguma coisa, não significa que ela tem TDAH.
Por outro lado, se esse comportamento é um comportamento recorrente, essa criança não tem habilidades, digamos assim, de discernir o momento da agitação e o momento da calmaria, ela está o tempo inteiro desse jeito, isso é uma coisa que o adulto tem que observar, porque a criança não vai fazer isso. Ela não tem condição emocional, psicológica para entender que ela tem algum problema, né? E aí, esses diagnósticos vão sendo retardados, porque o pai e a mãe, né? Os pais, não conseguem admitir que seu filho tem alguma coisa. E não acha que isso às vezes é um tabu, né? Admitir. Tabu, exatamente. Né? Fica, eu vou falar que meu filho ou minha filha tem TDAH. Qual é o problema? É melhor falar e você ter um suporte, né? Você ter um acompanhamento, do que você ficar ali sofrendo sozinho e, consequentemente, deixando o seu filho crescer de uma forma totalmente sem orientação, sem crescer frustrado, né? Eu acho que a grande questão retardar os diagnósticos, né? Eu fui uma aluna mediana durante minha vida toda na época de escola. E olha que a minha mãe era professora, a minha tia era professora, eu tinha um grande acompanhamento nos estudos dentro de casa. E aí, às vezes, a prova chegava nota ruim, mas falou, poxa, a gente estudou, você respondeu tudo aqui. Mas é por quê? Porque dificuldade de concentração. Às vezes eu não conseguia fazer a prova toda, né? Então, qualquer coisa tirava atenção de alguma forma, ou dependendo de como eu estava no dia, porque o TDAH ele tem uma dificuldade de autorregulação emocional, inclusive. Tudo para o TDAH é muito intenso, é muito intenso. Então, às vezes, se eu não tivesse bem no dia, estou falando isso mais novo, porque hoje, claro, muitas coisas foram trabalhadas e são trabalhadas, né? Dependendo do dia, se eu não tivesse bem, eu não conseguia concluir a prova, eu não conseguia perceber se o trecho da pergunta fosse grande demais, antes de eu estar no meio, eu já tinha me desconectado com o que estava pedindo no começo, né? Por causa de uma série de questões aí cerebrais, né? Neurobiológicas, né? Você trouxe algo muito importante, Camila. Eu fui uma aluna mediana por um certo tempo, né? Se numa dessa, as pessoas que estão ao seu redor, seus pais, os responsáveis, não se atentam, ou essa profissional que estava muito próxima a você, que é a mãe de uma amiguinha, você poderia, inclusive, alterar a sua autoestima, a sua autoconfiança, né? E passar a acreditar que aquilo era normal e se intitular como uma pessoa mediana e tudo isso certo. Aconteceu, real, isso aconteceu muito durante muitos anos da minha vida. E achar que era certo, né? E não ter essa recolocação. E aí, numa dessa, é aquilo que eu falei no comecinho também. A gente acaba que comprometendo a nossa vida profissional, pessoal, pedagógica, ou seja, a gente compromete a nossa vida como um todo. Por quê? Por um simples tabu, ou falta de conhecimento, ou questão de crenças limitantes, de não ir atrás de um conhecimento além. Ou achar até que é problema moral só. Exatamente. Né? É um problema moral, é a decisão dela, ela que é rebelde. Né? Por exemplo, criança e adolescente com TDAH... A ovelha negra, né? Criança e adolescente com TDAH apresenta muito problema de comportamento, porque tem dificuldade de regra, limite, né? Eu era extremamente respondona. Eu lembro disso, gente. Eu lembro de eu ser tão respondona e eu me lembro de sempre me sentir mal depois de dar as más respostas para minha família. E eu não entendia. Por que então eu faço isso depois me sinto mal? O que é isso? É dificuldade de autorregular emocionalmente, né? De se autorregular emocionalmente. Né? E aí, assim, trazendo até para um como, né? Ou uma questão prática, né? O que o coach pode fazer, né? Primeiro que o coach não vai diagnosticar, isso é óbvio, né? Quem vai diagnosticar são profissionais realmente qualificados para. Mas o coach pode trazer, e a Camila, além da Camila ter, ela também é coach, ou seja, é comprovado que dá certo, funciona, né? E faço coach, porque vez ou outra eu também me coloco em processos de coaching, né? Que é sim, né? Nós precisamos disso também, né? E assim, é muito legal que o que o coach pode fazer para uma pessoa com TDAH, eu vou ser muito sincera, gente, é o que eu também quero.
Porque olha que bacana, ó, o coach pode, né, até por comprovações de ferramentas que a gente estuda, tal, ajudar essa pessoa a entender melhor o seu dia a dia, né? Porque uma pessoa hoje que está com TDAH, quais são os grandes problemas, né? Está relacionado com questões práticas do dia a dia, né? Está relacionado com as questões da urgência, Olha, gente, isso é vida real. Minha filha está aqui pedindo uma barrinha de cereal, mas acabou, bebê. Isso para um TDAH já teria dispersado. Já. Que mesmo a gente estava falando, né? É o que eu estava falando mesmo, né? E aí, assim, o coach ele vai ajudar a melhorar a organização, né? A colocar prioridades, vai ajudar a planejar melhor o seu dia a dia. Então, nem precisa ser TDAH para querer tudo isso, né? Exatamente. Agora, quando você e você tem um coach que te acompanha, né? Uma pessoa que está ali, que te auxilia, facilita a sua ação. Né? Você vai desenvolver habilidade, como a Camila mesmo falou, e na hora que vai trazer aqui para o córtex frontal, você vai estar conseguindo facilitar a ação, porque alguém realmente vai estar te acompanhando. Né? Não vai dar direcionamento, né? Isso, vai ter o foco, né? O norte de tudo isso, né? Então, assim, ó, eu tenho vários sistemas para conduzir, principalmente o meu trabalho. Então, eu tenho que criar sistemas, ou seja, padrões para que as coisas fiquem mais claras, fiquem mais fluidas. Vou dar um exemplo, assim, ó, para sair de casa, eu sempre deixo junto, fica sempre no mesmo lugar, meu celular, a chave de casa, a máscara, que agora, né, tem a máscara. O que ficar longe do que é o meu padrão vai ficar em casa. Eu vou deixar a carteira, eu vou deixar o celular, eu vou deixar alguma coisa. Antes, eu perdia muito meu celular, eu perdia muito chave de casa, quando nova. Eu saía para comprar pão e deixava o pão. E isso foi se resolvendo à medida que eu fui criando sistemas para cada situação. Então, assim, ó, o que acontece como é que a gente faz para criar esse sistema, né? Um TDAH, então, se faz bem para quem é TDAH, imagina, então, como pode fazer pelas outras pessoas. Então, o que um TDAH precisa? Ter horário mais ou menos fixo, por exemplo, todos os dias, para acordar, para se exercitar, para fazer refeição, para trabalhar, para malhar, para dormir. Quando a sua rotina não repete um padrão de tempo, o seu corpo, o seu humor fica desregulado. E como o TDAH já tem essa tendência da desregulação por causa da dificuldade da produção da dopamina, da noradrenalina, então fica tudo muito mais confuso, né? Então, quando a gente cria padrões, a gente começa a criar sistemas que funcionam e o dia a dia da gente fica mais fluido. O que o coach faz? O que o coaching faz? O que o profissional vai fazer com você? Ele vai começar a te ajudar a entender quais são esses padrões, qual sistema funciona melhor e como monitorar cada sistema desse que está em funcionamento. Automaticamente, com a repetição disso, você cria o teu próprio sistema e começa a andar sozinho. Né? O que não significa que esse rotina, né, Camila? Exato. E isso leva à rotina, a criação de uma rotina. Exatamente. E como a Jana bem falou, não é só para a pessoa que tem TDAH. Qualquer pessoa precisa de uma rotina. Tem gente que odeia a rotina. Em algum momento da minha vida eu odiava a rotina. Eu falava, meu Deus do céu, que negócio chato é rotina. Mas a rotina, ela determina como é que nós vamos viver a nossa vida. O seu corpo precisa de rotina, o seu cérebro Exatamente. precisa de rotina. A natureza nos mostra isso, né? Eu falei recentemente sobre isso. A natureza nos ensina sobre disciplina, sobre rotina, né? A rotina é disciplina, é constância. Para você conseguir qualquer coisa na sua vida, você precisa ter disciplina e constância. É o que a gente fala sempre, que todo mundo quer mudança na sua vida, todo mundo quer transformação na sua vida, mas ninguém quer passar pelo processo. Isso aí é o processo. E trazendo para o TDAH, olha o TDAH nos ensinando como viver uma vida comum. Uma vida leve. Olha que delícia. Uma vida leve, exato, porque
para que a gente caminhe, a gente precisa ter determinados sistemas. A gente precisa controlar a nossa vida e não deixar a vida controlar a gente. É aquela música do Zeca Pagodinho. A gente precisa dizer, ó, vida, eu quero fazer isso, eu quero ser assim. E para você ser assim, você precisa escolher o melhor sistema para você. Por isso que algumas pessoas têm muitas dificuldades em lidar com... Olha como Camila trouxe a questão dos sistemas dela, né? Ela falou, eu preciso que as coisas estejam de acordo com o sistema que eu criei na minha mente, né? Porque a criação foi dela, porque esse sistema fez sentido para ela. Imagine se eu chego para Camila e dou aquela dica, Camila, faz assim, desse jeito, porque deu certo para mim. Só que deu certo para mim. Até o momento eu não fui diagnosticada com TDAH. Né? Não busquei, não fui diagnosticada com TDAH porque eu não tenho essas características. Camila foi, ela precisa desse tipo de sistema criado por ela. Não significa que o meu sistema, porque deu certo para mim, vai dar para Camila. Sim. Do mesmo jeito que não vai dar para a Jana. Então, veja, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma forma de ver e viver a vida diferente de pessoas que não têm essa desatenção, essa impulsividade, essa agitação, que para pessoas normais é um absurdo, né? Uma pessoa que é desatenta, nossa, pare com isso, como se a pessoa que tem TDAH, ela pediu para ter assim, TDAH, né? Ela quisesse ser desatenta. Camila perdia carteira, o celular, perdão. Camila perdia o celular. Camila adora perder celular. Camila foi na padaria. Sabe que hoje eu não já vai taxando. Aí a Camila vai recebendo um monte de rótulos, né? Nossa, olha nossa, lá vem aquela menina lá que perde o celular direto, né? E é engraçado que hoje eu só não perco meu celular e não deixo porque eu criei um sistema que funciona para mim. Então, por exemplo, o meu celular ele só fica no mesmo bolso, ou se eu não tiver bolso na calça, eu coloco ele dentro, né, na cintura, mas sempre do mesmo lado. Porque se eu mudo o meu celular de bolso, eu já acho que eu perdi meu celular. Ou então eu vou deixar ele em algum lugar, provavelmente. Então, tem sisteminhas até para isso. Agora, se tiver que mudar, é algo, então nunca mais você vai mudar. Claro que muda. Só que durante um período, até eu me readaptar ao novo sistema, eu vou passar por um processo difícil. Né? Tanto emocional quanto... Exatamente. Aí isso se chama hábito. Hábitos é que fazem com que a gente tenha disciplina e constância. Exato. E essa transformação... que a Camila acabou de falar, vai demorar um tempo, mas essa transformação pode ser melhor para ela, como não? Aí é uma questão do analisar, né? Ou volta Exato, é um processo. Ou mantém um novo padrão. E assim, um processo. Depois que a minha filha nasceu, eu acho que eu me transformei em TDAH natural, porque... A outra já se diagnosticando. Perde mamadeira, perde não sei o quê, interrupções é o que mais existe, né? Quando você está com uma criança pequena, vocês acabaram de ver isso agora. E esses sistemas que a Camila criou para ela, né? Serve para mim, serve para a Lucila, ao contrário também. Olha que interessante. Quando eu criar um sistema para mim, pode ser que não sirva para a Camila, porque ela tem essa questão do TDAH. Mas o sistema dela vai servir para mim adaptado. Então, assim, isso que é legal, né? A gente pode, sim, aprender com essas pessoas e não taxá-las de forma diferente, né? E esse é um dos benefícios que o coach traz, nessa questão do auxiliar, né? De mostrar as prioridades. Isso faz bem para qualquer pessoa, né? Hoje, a gente tem várias prioridades na vida, mas como colocar peso nelas? Para que realmente a gente consiga, de fato, fazer as entregas, para que a gente consiga, de fato, ter os resultados, né? Para que a gente consiga, inclusive, organizar a questão do tempo no nosso dia a dia, do nosso trabalho, que é o que a Lucila falou, né? A disciplina, a rotina. E tem uma conhecida minha que fala que odeia a rotina. Provavelmente ela assiste e vai saber que eu estou falando dela. E eu falei para ela que a gente pode gostar mais da rotina do que a gente possa imaginar. Quando a gente entende que a rotina nos faz bem, nos transforma um dia leve, né? Quando a gente é pego, entre aspas, de surpresa, mas a gente tem um planejamento, a gente consegue se reorganizar,
isso são benefícios que a gente traz para o nosso dia a dia, né? E levando isso para uma pessoa com TDAH, que é o tema central de hoje, é fundamental que exista. Não tem como não existir uma rotina. Aí a Camila agora, pode é muito importante dizer o seguinte, você falou. Se percebeu em algumas situações que eu citei, você tem que procurar um profissional. Você vai procurar. Eu me consulto sempre e faço acompanhamento com neuropsiquiatra, que me acompanha já há muitos anos. E hoje é medicação, juntamente com terapia e mudança no estilo de vida. Exato. E essa mudança de estilo de vida é onde pode entrar o processo de coach, que pode potencializar os seus resultados. Exatamente. O mais interessante disso, aí duas coisas. A primeira que a Eugênia trouxe, a questão do rótulo, né? As pessoas vão nos rotulando, ou nós vamos rotulando as pessoas, porque a gente também é humano. E isso, para uma pessoa que tem um problema com TDAH, é dificultador. Porque, por exemplo, se ela já tem certeza que ela é assim, como é que ela vai buscar ajuda? Não, eu tenho certeza, eu sou assim, eu não tenho mais jeito. Eu nasci assim, eu sou assim. Mal do Gabrielão. Síndrome de Gabriela. Gabrielão. Como é o mal do Gabrielão? Mal do Gabrielão. Exatamente. Então, a pessoa não busca ajuda profissional. Camila buscou o neuropsiquiatra. Ela não busca uma pessoa para organizar a rotina dela, que pode ser o coach. Porque, gente, o coach ele não vai diagnosticar o TDAH, mas ele vai te auxiliar nessa outra parte mais pragmática, que é a parte diária, porque o processo de coach ele tem tempo de começar e de terminar, não é ad eterno, não é aquela coisa que não acaba nunca. Você pode fazer vários ciclos, mas a ideia é que você caminhe sozinho. Então, se você tem TDAH, você tem problemas com desatenção, mas eu nunca consegui. Você já tentou? Não é uma tentativa, eu tentei ser mais atenta. Não, você já tentou buscar ajuda? Você já foi diagnosticado com isso? Eu fui diagnosticado. Então, qual é o próximo passo? É sempre assim, qual é o próximo passo? Não é uma tentativa de você consegue sair disso, não é assim. Se eu estou desatenta por alguma questão, estou muito cheia de trabalho, e aí, por outras coisas, fiquei desatenta estou focada numa coisa e fiquei desatenta com outras coisas. Isso não é TDAH. Aí eu consigo. Mas se uma pessoa já está diagnosticada com TDAH, ela vai conseguir sem medicação, sem tratamento? Isso é uma coisa para a gente prestar atenção, para a gente começar a respeitar um pouquinho. Eu estou falando um pouquinho porque é do pouquinho que a gente chega no grande. Um pouquinho o outro, entender quem é aquele outro, por que aquele outro faz o que ele faz. Não trazer muito para as questões pessoais, né? O outro perdeu o celular, o outro é desatento e tal. Será que ele é desatento porque ele quis fazer mal a mim? Será que é isso? Então, essa questão dos rótulos são questões muito delicadas, porque a gente sempre olha o outro a partir da gente. Então, se aquilo ali no outro está incomodando tanto a gente, por que aquilo está incomodando? O que é que a gente pode fazer na gente para ajudar o outro? Né? E às vezes o que está incomodando do outro é a sua própria atitude, né? Exato. É aquilo que você toma e não percebe, né? Não percebe. Então, a gente precisa prestar atenção, por exemplo, porque às vezes essa pessoa tem TDAH e ela não foi diagnosticada porque lá atrás ela já foi rotulada. Sim, e assim, eu falo de cadeira porque eu tive rótulos minha vida inteira. Inclusive, coitadinha da minha mãe. Chegava no lugar, tinha que me levar, lá vem aquela menina,
eu era muito agitada, eu era incontrolável, eu era ligado 220, então a mesma hora que eu estava em cima da árvore, eu já estava dentro da piscina, então era difícil, eu sei disso, né? E fora a dificuldade de autorregulação emocional, né? Dependendo de como o adulto chamava minha atenção, meu Deus, aquilo ali para mim era o fim do mundo, enfim. Então, eu tive esses rótulos durante muito tempo. Minha mãe, eu acho que devia ter gente até falando, pode vir, mas não vai ter criança não, tá? Só para não levar, porque eu sei que ela passou também por grande dificuldade, né? Agora, quando tem o conhecimento, Camila, vamos supor que você já tivesse diagnosticado, você já, né? Enfim, todo o protocolo aí. Sua mãe já saberia como agir com você, né? Já teria criado mecanismos para trabalhar com você. Sim, e aí ela levaria você em qualquer lugar e nem ia perceber que você tem, né? Então, você não deixaria de ser quem você é, mas teria aqueles mecanismos, aquelas válvulas de escape. Bom, eu já sei, então vou trabalhar assim, assado, né? E o que é muito importante dizer? Primeiro, as pessoas que começam a pensar, assim, tem gente que se dá o próprio diagnóstico, né? Fala assim, eu tenho déficit de atenção. Cara, você não sabe. Às vezes você está se apoiando numa desculpa porque é uma desculpa só. Então, primeira coisa, sentiu algum sintoma, percebeu que tem alguma questão aí que foi muito familiar para você, procura um profissional para ter esse diagnóstico. Primeiro ponto, primeiro passo. Para de ficar falando que, eu sou... Isso não é nada, enquanto algum profissional não falar que você é. Segunda coisa, quem tem, também não usa isso como muleta para dizer eu só não fiz porque eu sou. Cara, para com isso. Você não é. E outra coisa, os teus amigos, eles não vão ter que se ajustar se você for falar de uma forma mais grosseira, se você é uma pessoa impulsiva. Não são teus amigos que tem que ajustar. Não é dentro do seu relacionamento que a outra pessoa tem que ficar pensando em como falar com você, ou o que falar, ou quando falar, porque você tem algum tipo de, sei lá, de limitação, não sei nem é uma limitação, não vejo isso como uma limitação. A questão é, o TDAH é responsabilidade sua, e só sua, e como você vai lidar com isso é um problema seu. Do mesmo jeito que seu chefe está pouco se lixando, seu chefe, seu sócio, está pouco se lixando se você é TDAH. Você tem que entregar um resultado. Como você vai fazer isso? Como você vai chegar a isso? É um problema seu, é de responsabilidade sua. Então, a gente está falando do TDAH, que é muito importante, e é importante que as pessoas recebam diagnóstico, recebam tratamento, recebam o acompanhamento necessário. Porém, que elas não usem isso como desculpa para serem menor do que a real potência que elas têm na vida. Né? Isso tem que ficar muito claro para as pessoas, que é muito fácil eu me apoiar em algo, mas é porque eu tenho. Pô, o problema é seu, faz alguma coisa então e se torna muito melhor do que aquilo do que te rotularam que você é. Né? Exatamente, não é levar a questão do rótulo a ferro e fogo, né? A gente tem que ter cuidado com o rótulo que me coloca só eu mesma, ninguém me rotula, né? É isso aí. Gente, Camila. Eu amo mas esse papo. Ué. O papo é maravilhoso. E aí, porque... aquela velha história, não precisa... Esquece um pouquinho o tema que é TDAH. Tem vários rótulos que existem aí, inclusive nós vamos trazer muitos deles aqui no Papo Elas, e é bem isso que a Camila falou, e é bem isso que nós vamos falar. Né? Quem rotula você é você mesma, não precisa ninguém te rotular, não. Se você está deixando alguém te rotular, independente de TDAH ou qualquer coisa do gênero, começa a observar sua autoestima, sua autoconfiança, né? Começa a se observar, ver se alguma coisa não está errada aí nessa história, né? A gente pode ir finalizando, meninas, apesar de ter muita coisa ainda para falar, mas eu quero deixar um convite, tá sem som, Camila? Eu acho que o recado tá dado, né? Eu acho Lógico. Tá. E é legal porque as pessoas precisam também entender e perceber isso, e tomara que muitas pessoas se conectem aqui, né, nesses assuntos, e ou parem de se rotular, ou parem de se diagnosticar, ou aprendam que mesmo, apesar do diagnóstico, tem todas as possibilidades de fazer o que quiser da própria vida, a partir do momento que decide e criar hábitos necessários para isso. Né? Esse é bem o recado geral. O final disso é baixa um pouco a bola e procura ajuda. Sim, você seja humano para se ajudar. Né? Você é humano, tá tudo certo pedir ajuda, todo mundo erra, inclusive nós somos
feitos muito mais dos nossos erros do que dos nossos acertos. Aquele ditado maravilhoso, é errando que se aprende. E a gente é criado como se fosse super-herói, super-heroína, que a gente não pode errar nunca e não pode buscar ajuda. E é por isso que cada dia que passa as pessoas estão mais individualistas, né? De não, eu posso fazer, eu consigo fazer. Será mesmo que você consegue fazer tudo? Então presta atenção nisso. Busca ajuda. Pede ajuda. Bora junto. Bora junto. Aliás, três profissionais aqui para ajudar vocês, né? Eu quero deixar um convite aqui para quem assistiu esse vídeo até o final, né? Não sei se todos conseguem assistir, mas tomara que sim. Para quem assistiu esse vídeo até o final, gente, deixa comentários, participa, interage, porque o Papo Elas é feito para vocês, né? É para ouvir também a opinião de vocês. A gente não tem a verdade absoluta, cada uma tem o seu olhar, cada uma tem a sua riqueza, cada uma tem o seu ponto de vista, né? Pensamos muito antes de trazer esse tema aqui, mas a gente tem uma autoridade no assunto aqui que pode nos dar suporte para isso. Então, assim, conversem com a gente, né? Bate um papo elas com a gente, deixa seus comentários. Curte, comenta e compartilha, não te custa nada. Curte, comenta, compartilha e se inscreva, né, Camila? E se inscreva. Se inscreve no canal, por favor. Na verdade, não é assim, custa, sabe o quê? Custa você se conhecer mais, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente se liberta, mais a gente fica próximo da melhor pessoa que existe no mundo, você mesmo. Isso, boa, muito bom. Papo Elas, Ojana Pavani falando, agradeço a atenção de vocês, estaremos juntas daqui a alguns dias no 3º episódio. Só? Ninguém vai falar mais tchau? Não, eu gosto quando a Dulcila fala assim no final, eu falo assim, pessoal, um beijo, aí Dulcila fala como? Um cheiro! Um cheiro! Um cheiro para vocês! Dulcila Torres aqui, mandando um cheiro diretamente da Bahia para vocês e aguardamos o curtir, o compartilhar, o se inscrever no Papo Elas, porque a gente tem muita informação com conteúdo para vocês. E a gente gosta de bater muito papo. Essa é a verdade. Que a gente fala dele. Um cheiro! Até o próximo. Até a próxima. Tchau.